No último episódio de X-Men 97, vimos Magneto acordar e erguer o asteroide M, salvando a Terra da extinção. Mas aí o asteroide M desaparece e os X-Men são separados no tempo. Eu tenho certeza que você não entendeu e ficou se perguntando, mas por que eles viajaram no tempo? Eu investiguei a fundo o último episódio e cheguei a uma teoria que pode explicar por que os X-Men foram enviados no tempo e por quem. E vou mostrar nesse vídeo tudo sobre isso. Essa teoria vai fazer você simplesmente pirar. O nome dele era Gambit! Lembre-se disso! Então vamos lá. O produtor de X-Men 97 já havia dado algumas dicas sobre viagem no tempo e loop temporal antes do último episódio ser exibido pela Disney. E aí aconteceu essa viagem no tempo, no fim do episódio. Eu confesso que também fiquei confuso, porque até o momento em que o asteroide M estava para cair na Terra, a saga Massacre seria adaptada na segunda temporada. Mas calma, eu ainda acho que vai rolar isso, porque essa seria a cronologia das HQs. Porém, com essa viagem no tempo dos X-Men, pode ser que tenham resolvido adaptar antes a Era do Apocalipse. Sei que parece confuso, mas é exatamente isso que aconteceu na época dos quadrinhos também, pois algumas histórias que foram lançadas nos anos seguintes mexiam com a linha do tempo também. Assim era difícil lembrar de tudo o que aconteceu nos primeiros quadrinhos, você tinha que voltar naquelas HQs antigas para entender os novos arcos e vice-versa. Essa confusão toda, ela está retornando em X-Men 97. Tanto que nenhum canal conseguiu cravar 100% até agora quem mandou os X-Men em diferentes pontos na linha do tempo no final do último episódio. Eu também não vou cravar, tá? Mas tem uma teoria embasada em fatos e imagens que podem ajudar a explicar o que aconteceu. Então, vamos lá. Alguns canais estão dizendo que foi o Apocalipse quem enviou eles no tempo. Outros estão dizendo que foi o Bastion. Eu assisti o último episódio 4 vezes. Desenhei até uma linha no tempo de tudo o que aconteceu nos X-Men até hoje. E se fosse o Apocalipse, ele já teria feito isso antes. Não precisava ter esperado tanto tempo durante a primeira temporada de X-Men 97 para fazer isso. Então sobrou o Bastion, que se você reparar, ele sabia que o Cable tentou alterar o tempo e salvar a Madelyne Pryor. E até pergunta ao Cable quantas vezes ele tentou, somente para ter o prazer da resposta que ele já sabia, que Cable havia falhado miseravelmente em sua missão. O clone era psíquico. Quantas vezes você falhou em me deter? Falhou em salvar suas mães fotocopiadas? 200. Foram 200 vezes. E como tá sua mamãe, Sebastião? Você tem razão. Então esse já é o primeiro indício de que o Bastion pode ter sido responsável por evitar que o Cable alterasse o passado para consertar o futuro. O segundo indício de que pode ter sido Bastion, o responsável por deslocar os X-Men no tempo, é que por algum motivo ele se dirigiu ao asteroide quando viu que ele ia explodir. Se segura! Eu acho que ele descobriu alguma coisa conversando com os computadores do asteroide, e aí ele foi atrás dessa descoberta. Mas foi ele então quem separou os X-Men no tempo? Diferente de outros canais, eu acho que não, pelo menos não de propósito. Então pra mim não foi nem um Apocalipse nem um Bastion. Aí entra uma referência a Star Trek, algo que o produtor de X-Men 97 já havia mencionado antes do episódio. Eu não sou especialista em Star Trek, mas já assisti algumas coisas. Eu lembro que a nave Enterprise deles funciona com um núcleo de antimatéria para viajar no tempo. Eu acho que os produtores de X-Men 97 resolveram fazer algo parecido. Não sei se é antimatéria ou núcleo gravitacional do asteroide M também, mas está bem claro que é uma energia bem poderosa. Talvez algum recurso alienígena que foi usado na construção dele. Tanto que o Bastion tenta tocar nesse núcleo usando o braço biônico do Cable, que serve de escudo para manipular um grande poder de energia. Aí eu acho que foi o próprio asteroide M que, depois de ser atingido pelo míssil enviado pelo governo americano,
acabou colapsando o núcleo gravitacional do asteroide. E isso ocasionou uma disruptura breve o suficiente para que todo o asteroide M fosse sugado no tempo. Mas como isso é possível? Em Star Trek, a manipulação da antimatéria e da matéria converte a massa diretamente em energia. A antimatéria é composta de partículas quase exatamente como a matéria normal, mas com a carga elétrica oposta. Isso significa que quando a antimatéria entra em contato com o material normal, ambas se aniquilam e podem produzir enormes quantidades de energia. Quando uma grande quantidade de energia é gerada no tecido espaço-tempo, causa uma ruptura onde as leis da física que conhecemos não se aplicam mais, e aí é possível viajar no tempo e espaço. O próprio buraco negro tem esse papel no nosso universo, tanto que algumas teorias dizem que eles são buracos de minhoca para outras épocas ou universos. Então, quando o núcleo do asteroide M foi danificado, ele se desestabilizou e explodiu, criando um mini buraco negro, ou uma fenda no tempo onde tudo que estava lá se deslocou. E junto foram os X-Men. Como é um evento poderoso e sem controle, eles podem ter sido separados no tempo, como vimos no final do episódio. Se isso realmente aconteceu, deixaria o caminho livre para a Era do Apocalipse, pois nos quadrinhos o Apocalipse só surge para dominar o mundo depois que os X-Men são apagados no tempo, 10 anos antes do previsto pelo Senhor Sinistro. O Apocalipse sabia que só poderia dominar o mundo quando os X-Men não estivessem ali, e esse evento trouxe o Apocalipse para 1997. Então agora que os X-Men não estão ali presentes, ele pode começar a dominar o mundo. Por isso, no futuro em 2055 agora, com esse fato do último episódio, quem domina o planeta novamente é o Apocalipse. Ele vai empurrar o almoço para dentro de quem sobrou nessa época para impedir ele. Então essa viagem no tempo pode ter causado um loop temporal, neutralizando as ações dos X-Men em 1992, quando eles impediram que o senador Kelly fosse assassinado a mando de Apocalipse. Quando eles fizeram isso, eles garantiram que a Mística na forma do senador Kelly não seria eleita presidente para agir em benefício de Apocalipse e acabar com a humanidade, garantindo um futuro sem a Era do Apocalipse em 2055. Mas agora que os X-Men sumiram na linha do tempo em 1997, essa época ficou livre para o Apocalipse voltar e dominar o mundo, fazendo com que a linha do tempo de 2055 fosse restaurada novamente a seu favor. E com isso gera um loop temporal em X-Men, porque quem sempre impediu o Apocalipse era a equipe de Xavier. Isso talvez ajude a explicar também porque Wolverine e Tempestade não são vistos nesse deslocamento de tempo. Talvez eles sejam os únicos, além de Forge e Bishop, que podem novamente tentar resgatar os X-Men. Por isso o Bishop fala pro Forge no final do episódio de que esse papo de X-Men estão mortos não é novidade para eles, pois eles já consertaram o passado no desenho clássico uma vez. Os X-Men morreram. Por sorte não é nossa primeira vez com esse papo de os X-Men morreram. Mas é menos uma questão sobre onde e mais sobre quando. E acho que depois da Era do Apocalipse e Massacre vão adaptar a saga em que o filho do próprio Xavier mata o pai. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Ficou confuso? É disso que eu tô falando lá no começo do vídeo com as HQs. Quando a gente viu uma história e ela foi reescrita anos depois, alterando alguns fragmentos da cronologia, quem lia as HQs ficou completamente perdido naquele ponto. Então, os escritores de X-Men 97 podem ter repetido a fórmula no desenho também, mas de uma forma diferente. Por isso que mesmo quem lê os HQs agora está completamente perdido, se perguntando o que realmente aconteceu nesse final do último episódio. É uma viajada na maionese? Total. Mas foi o que fizeram nas HQs também. Viajaram na maionese, viajaram no tempo, foi uma salada, uma confusão. E tudo só foi confirmado com o lançamento das HQs que concluíam o arco do Apocalipse. O problema da viagem no tempo é exatamente esse: você pode ir e voltar em várias linhas do tempo para mudar o futuro. Então acaba se tornando um loop temporal, onde no fim sempre acontece a mesma coisa. Então, até como fala na HQ, nunca houve um começo e também nunca haverá um fim, porque essa é uma eterna batalha de viagem no tempo. Então é um paradoxo complexo, mas que quem curte ficção científica adora.
Então comentem aí o que acharam da teoria, pois lemos todos os comentários. Se quiser saber mais sobre X-Men, deixa o like e inscreva-se no canal, pois iremos postar mais em breve. Até a próxima.